este é um assunto que a Aliança Evangélica Portuguesa tem acompanhado e, especialmente desde 2015, desde que começou a grande vaga de refugiados do Médio Oriente a entrar na Europa, que a Aliança Evangélica Europeia desafiou todas as alianças evangélicas nacionais a terem consciência que precisamos de ajudar os refugiados, aqueles que estavam a chegar aos países da Europa. Então, temos feito um acompanhamento com a Aliança Evangélica Europeia e com as várias alianças evangélicas e ministérios europeus desta crise de refugiados. Temos feito videochamadas regulares para acompanhar os problemas, os dilemas, os desafios que outros irmãos enfrentam noutros países da Europa, que a Igreja enfrenta, como a Igreja pode ajudar e, como vocês sabem, há outros países da Europa que têm recebido, desde essa altura dos refugiados do Médio Oriente, muitos milhares de refugiados, não é? Muito mais que Portugal, se bem que Portugal está muito bem posicionado em proporção à população que tem. E então a Aliança Evangélica Europeia lança este desafio, lança recursos, formação, quer para evangelizar outras culturas, quer a nível legal, que diretrizes temos de ter cuidado, devemos ter em atenção. E a Aliança Evangélica Portuguesa, através da assessoria de refugiados, da qual faço parte, tem tentado, para alguns irmãos, para algumas associações mais ligadas a este tema, comunicar estas formações, estas informações, não só que vêm estes recursos que vêm da Aliança Evangélica Europeia, mas também que vêm de entidades nacionais, a Organização Internacional para as Migrações, o Alto Comissariado para as Migrações e outras associações que têm recursos e que emanam diretrizes para que quem quer ajudar os refugiados possa fazê-lo de acordo com as normas legais, não é? Então tentamos estar a par de todas estas diretrizes, de todas estas normas e fazer passar aos irmãos também que cuidam, que trabalham com os refugiados. Também lembrar que a Ucrânia é agora mais uma das crises dos refugiados e é o que está agora à nossa frente para ajudarmos, mas lembrar que com as alterações climáticas, com a fome a agravar-se em alguns países, com as perseguições religiosas, com outras guerras que possam surgir, infelizmente, é natural que haja muito mais mobilidade do que os anos anteriores. Então a Igreja tem de se preparar para receber estas pessoas de várias nacionalidades, acolher, integrar-se na comunidade neste âmbito. E é justamente neste âmbito, para sabermos melhor acolher, melhor ter atenção àquelas pessoas que vêm de outras nações e que se colocam aos nossos cuidados. Temos connosco este painel que eu vou passar a apresentar. Então começo pelas senhoras Eva Neves, em representação do Lisbon Project. Como ela própria se descreve, é lisboeta, 37 anos, casada com o Tiago Neves, mãe da Sara, da Sofia e do Simão, e lideram juntos a comunidade Vida Lisboa. É diretora de Recursos Humanos no Lisbon Project há um mês e são ela e a sua família apaixonados por Jesus e pela vida. E ela vai nos falar da experiência do Lisbon Project no acolhimento de refugiados. Depois temos o Tiago Aragão, advogado e membro da direção da Aliança Evangélica Portuguesa. Ele vai nos falar do enquadramento legal da entrada e permanência de estrangeiros em Portugal e dos procedimentos especiais que são aplicáveis ao acolhimento de refugiados ucranianos. Depois temos o nosso orador principal, que já falou para nós esta manhã, da sua experiência internacional de trabalho com refugiados, Tim Elverson. Ele é casado, tem 2 filhos, vem do Reino Unido, faz parte da liderança do Refugee Highway Partnership, que é uma rede evangélica europeia de apoio a refugiados, e também criou uma associação, Life Transitions Development, que é justamente para ajudar os refugiados a ultrapassar os seus traumas,
a terem força para prosseguir a sua vida. Temos também connosco o pastor Nielson Amorim, que é do Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa, que nos vai falar um bocadinho da experiência da Convenção Batista no resgate de refugiados, no transporte para Portugal, mas também no acompanhamento que têm feito, acolhimento, integração, apoio legal. Então, a Convenção Batista que tem estado tão ativa nesta crise dos refugiados. Então, e no final temos também um contributo em vídeo da Associação Pro Abraçar, uma associação de cariz evangélico em Almeirim. Então, temos muito para aprender, muito para registar. Se ao longo das intervenções dos nossos oradores tiverem algumas questões, por favor, registem para poderem colocar no final. Esperamos que vamos ter algum tempo para isso. Então, sem mais demoras, passo a palavra à Eva Neves. Obrigada, Elsa. Boa tarde a todos. As apresentações foram feitas, portanto não vou gastar mais tempo com isso. Como sabem, ou como a Elsa já disse também, eu estou no Lisbon Project há apenas, ou há pouco mais do que um mês. Ainda estou eu própria a integrar-me, a perceber a realidade, mas trago uma apresentação que ajudará um bocadinho a ter noção, e a ideia é inspirar-nos a podermos, como comunidades, como indivíduos, como famílias, também a sermos estas pessoas de acolhimento. Então, dando contexto, o Lisbon Project vai fazer 5 anos este verão, começou há 4 anos e alguns meses atrás, com base naquilo que a Gabriela Faria, a fundadora do Lisbon Project, viu. Ela tinha acabado o seu curso na Escócia, estava em Portugal de passagem, preparar os próximos passos da sua vida, o que é que viria a seguir, e de repente começa a ter contacto com bastantes pessoas nesta situação de estarem refugiados, migrantes, que estavam-se a deparar com uma enorme dificuldade de integração na sociedade, de integração no nosso país. Haviam imensas, ou existem várias associações que ajudam na primeira resposta, nas primeiras necessidades, mas depois tudo o que é burocracia, e nós vivemos num país que é bastante burocrático, portanto tudo o que era burocracias, tudo o que implicava algum tipo de integração, de ter que mexer com papeladas, de ir ter com entidades, havia uma lacuna, não havia formas, nem associações, nem pessoas que estavam a facilitar essa integração. Então, ao ver uma necessidade, ao perceber que isto era uma realidade, a Gabi entendeu que eu posso dar resposta, eu tenho que dar resposta, e entendeu de alguma forma chamada a criar alguma estrutura para dar resposta. Então é assim que nasce o Lisbon Project, como um braço também da Riverside. A Riverside de Cascais acaba por ser a plataforma que impulsiona o nascimento e que permite o nascimento do Lisbon Project, que tem como objetivo construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados. E esta missão ela é vivida com base em 3 grandes pilares. A inclusão, e a inclusão entende-se facilitar um lugar de isolamento, facilitar a saída de um lugar de isolamento para um lugar de pertença, de inclusão. A capacitação, fornecendo ferramentas que permitem construir cada refugiado, cada migrante, cada pessoa construir um futuro em Portugal. E, por fim, a mobilização, criando oportunidades para fortalecer a coesão social. E de que forma é que isto é colocado em prática? Qual é que é o método? Nós acreditamos, enquanto associação, que a integração ela começa na pertença, no sentimento de pertencer. Então, o compromisso do Lisbon Project é criar uma casa, criar uma comunidade, construir uma família longe da casa deles, não é? Criar uma casa longe de casa, conhecendo com coisas tão simples como propomos-nos a conhecer cada pessoa pelo seu nome, promovermos o sentimento de comunidade em tudo aquilo que fazemos, e comunidade acaba por estar no centro de tudo aquilo que é feito, tem que construir comunidade. Estabelece
um ambiente de confiança e abertura para ouvir, para escutar, porque como é que nós vamos poder ajudar, como é que vamos poder conhecer, como é que vamos saber quais é que são as reais necessidades se nós não escutarmos. Então, tem que haver espaço para escutar o que é realmente necessário. Nós podemos ter uma ideia, nós podemos ver algumas coisas, mas é quando escutamos, quando ouvimos na primeira pessoa, é que então arranjar uma resposta de acordo com a necessidade. E por fim, facilitar a persecução dos seus próprios sonhos. Nós não queremos impor os nossos sonhos, aquilo que nós achamos que devia ser na vida de outras pessoas que têm toda uma história, toda uma bagagem, todo um leque de capacidades, de vontades, de sonhos. Então nós queremos ser uma plataforma que ajuda a que essas pessoas possam perseguir os seus próprios sonhos. A nossa comunidade, e é assim que nos damos a conhecer e falamos muitas das vezes, o Lisbon Project é uma família, nós somos todos juntos uma família e não há diferenciação e eu, recém-chegada, é uma das coisas que mais me inspira, é eu chegar ao espaço e eu não sei, agora começo a saber porque começo a conhecer as caras, mas eu não sei quem é voluntário, eu não sei quem é um estagiário, eu não sei quem é pago pela associação, eu não sei quem é um beneficiário. Então todos juntos acabam por ser esta família. E neste momento nós temos, já apoiámos 1.384 beneficiários, portanto nestes 4 anos e alguns meses já foram ajudadas 1.384 pessoas. Ali têm alguns números também, crianças, adultos, mulheres, homens, migrantes e refugiados, sendo que uma grande parte do número é migrante. E fazemos isto tudo com base na ajuda de pessoas que se voluntariam, que dão do seu tempo, que dão dos seus recursos, que dão das suas capacidades, dos seus talentos. Então, só em 2021 tivemos mais de 160 novos voluntários, 33 estagiários, e aqui a diferença entre voluntários e estagiários tem a ver com o tempo que podem dar. Então, um voluntário, se calhar, só dá... e varia do tipo de serviço que está a prestar, de forma que está a ajudar, mas pode ir de 2 horas por mês, por exemplo. Eu sou alguém que quer muito ajudar nesta causa, mas eu só posso dar 2 horas por mês, ou eu só posso dar 10 horas por mês, ou posso dar 2 horas por semana. Então é um voluntário num serviço específico, mas temos os nossos estagiários que dão de 20 a 25 horas por semana ao Lisbon Project, e é com estes estagiários que nós contamos para construir, para liderar, para desenvolver equipas de trabalho de voluntários que promovem então os vários serviços. A nossa equipa que está a crescer, temos a Gabi Faria, então, que é fundadora, a Keto, o Pedro, enfim, cada vez estamos a conseguir recrutar mais, a associação continua a crescer e, portanto, o board e as pessoas pagas para trabalhar na associação também estão a aumentar. Dizer que o desenvolvimento e as atividades que promovemos estão em conjunto e temos os mesmos objetivos que as Nações Unidas. Portanto, estamos alinhados com a visão das Nações Unidas. Não estamos a construir apenas com base naquilo que nós achamos por bem, com base naquilo que nós entendemos e vemos, mas alinhados com aquilo que as Nações Unidas estão a entender e tendo uma bigger picture muito maior, muito mais de fora, nós queremos construir nós queremos agregar e ajudar a construir. Em termos das áreas de intervenção, como eu estava a dizer, tendo por base comunidade e a vida comunitária e construir vida, partilha, família, tudo o que implica comunidade está no centro. Portanto, todos os serviços estão à volta e servem o propósito de construir comunidade, mas todos os serviços apontam para uma necessidade. Então, nós temos a educação, temos o programa de educação e eu vou passar brevemente por cada um deles, de emprego, de apoio jurídico, de saúde e bem-estar e de benevolência. O que é que fazemos em educação? E uma vez mais, tem sido um construir constante e uma questão de tentativa e erro e de experimentar o que é que faz falta, o que é que faz sentido agora, com o que nós temos, de que forma é que nós podemos construir. Então, em educação,
temos aulas de português, aulas de inglês, apoio escolar para crianças, ajuda nas inscrições das crianças, mediante as necessidades que vão surgindo também os diferentes programas. No programa de emprego, e começa a questão do programa de emprego começa numa fase muito precoce. Como é que se o beneficiário tem ou não um CV? Como é que se elabora um CV? Como é que eu posso construir o meu CV de uma forma intencional? Mentorias, workshops, recrutamentos e seleção com entidades que fazem parceria. E para além de estas ligações, destas pontes que são criadas, também a questão da formação, como é que nós, enquanto entidade, podemos dar formação, podemos dar recursos, podemos empower, ajudar a criar formas das pessoas crescerem, desenvolverem e poderem contribuir então e estarem inseridas na sociedade. Temos também o nosso programa de apoio jurídico, com esclarecimentos, encaminhamentos de processos jurídicos, sessões individuais de pro bono, toda a parte burocrática, legal, que é tantas vezes e é uma necessidade tão grande, então este programa visa dar resposta a isso. O programa de saúde e bem-estar funciona muito através de parcerias de acesso a serviços que os nossos beneficiários não teriam acesso através do nosso Serviço Nacional de Saúde, então facilita alguns serviços e parcerias com dentistas, outro tipo de serviços médicos, mas também workshops e formações variadas nas áreas relevantes para os beneficiários e a parte do bem-estar, da saúde, de fitness, temos uma pessoa responsável por criar atividades e criar este movimento e, uma vez mais, isto contribui para a construção de comunidade. Penúltimo programa, benevolência. E a benevolência tem a ver com uma necessidade mais prática, mais imediata. Então, seja através na recolha de bens que são necessários pontualmente, ajudamos na recolha, na distribuição. Temos a nossa loja social, a Pop-Up Store, que funciona uma vez por mês, mas tudo o que tem a ver com benevolência exige muitos recursos, muita manutenção. Então, acaba por ser o programa mais pontual, que ajuda pontualmente de acordo com a necessidade. Pontual até porque é provavelmente a forma que outras entidades têm também de ajudar na prática é através de doações e então acaba por não ser um dos nossos programas mais evidentes. E, por fim, aquilo que está no centro, a construção de comunidade. E isto com os beneficiários é feito através aquilo que nós chamamos Care Pods, são grupos de beneficiários por língua, ou seja, existem o grupo dos beneficiários que falam árabe e nesse grupo tem um facilitador, tem um líder do grupo que ajuda depois a apontar para os diferentes serviços que temos, que ajuda a fazer a ponte com as várias entidades, ir à segurança social, é preciso ir a tratar alguma coisa nas finanças, o que quer que seja que for preciso, é formado a partir daquele pequeno grupo que existe de uma língua e depois daí então aponta-se para o resto, mas primeiro está a questão da pertença, eu faço parte de uma família, eu faço parte de um grupo, há outras pessoas que estão a passar pela mesma situação e realidade que eu, e depois daí, a partir do relacionamento, então o poder apontar para o resto. E aqui ficam a imagem, entretanto já passámos tudo, já estamos no fim quase, a imagem de algumas vidas, as fotografias de algumas vidas que impactam, a Naima, o Raul, a Razal e o Mohsin. O Mohsin é perito em fazer, ele trabalha atualmente, aqui trabalhava ainda no Pingo Doce, agora trabalha na Portugália e ele aparece imensas vezes lá no Lisbon Project e faz os melhores legumes à Brás. E é muito interessante porque começa-se a gerar familiaridade com estas pessoas que
não falam português, ou entretanto já começam a falar português, falavam mal inglês, mas há sempre forma de comunicar, há sempre forma de chegar e de repente, mais do que alguém que nós estamos a ajudar, eles próprios, de beneficiários, passam a ser voluntários também e estão envolvidos. E o último slide, fazemos isto contando com também várias parcerias, várias entidades, igrejas, empresas, que ajudam, que apoiam, que de formas muito práticas também têm apoiado a causa de integrar e proteger migrantes e refugiados. E esta... Muito obrigado, Eva, por trazeres aqui o contributo do Lisbon Project, uma jovem associação cheia de gente jovem com vontade de ajudar e também internacional, uma equipe internacional e com ideias criativas para integrar justamente estas pessoas e para fazê-las ter uma casa longe da sua casa. Obrigada. Se alguma questão depois houver para a Eva, registrem no final, vamos voltar a falar com ela. Passava já de seguida a palavra ao advogado Tiago Aragão, nosso irmão advogado, e ele irá falar destes aspectos que podem ser um bocadinho mais burocráticos, mas são imprescindíveis para que os cidadãos de outros países tenham acesso a todos os direitos e a todos os serviços como um cidadão nacional. Tiago. Muito boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui neste meio. De facto, esta área das leis é sempre aquela área mais maçuda, que me cabe tratar, mas que é de suma importância para que tudo o resto possa correr bem na integração também de estrangeiros. A primeira lei que eu gostava de sublinhar é a lei de Levítico 19:34, que diz: como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou Senhor vosso Deus. Portanto, estamos aqui a falar de uma lei que na altura era a lei que vigorava também em termos civis, em termos penais, no povo de Israel, e que mandava tratar bem os estrangeiros. Infelizmente, ao longo da história, nem sempre isto correu assim, mesmo no povo de Israel. Muitas vezes, ao longo da história, muitos impérios e nações tratavam mal os estrangeiros, através de escravatura e outro tipo de situações. Felizmente, nos anos que correm, cada vez há mais entidades também internacionais a zelar pelo cumprimento também das leis de Deus, no cuidado pelos estrangeiros. Portanto, este artigo legal do Levítico, e que é repetido ao longo da Bíblia, não deixa espaço ou margens para a hipótese de cristãos se oporem aos direitos dos estrangeiros, de acordo a tratá-los como o natural, conforme refere aqui expressamente o texto. O próprio texto refere que é o próprio Deus a mandar, não é? O próprio versículo que refere: eu sou o Senhor vosso Deus. Foi Ele que mandou, que ordenou isso. Felizmente, hoje em dia, nós temos muitas leis que já vão ao encontro deste texto bíblico, que nos permitem utilizá-las para tentar integrar o melhor possível os estrangeiros que nos chegam a Portugal. Agora, há um princípio legal, agora aqui já entra na lei portuguesa, mas que também é um artigo muito importante em termos da lei do direito internacional, que é a questão do princípio da integridade territorial. Ou seja, apesar do regime já que vivemos em termos de globalização comercial, económica, de comunicação, etc., continua ainda, pelo menos em vigor, a integridade territorial de cada país. Isto significa o quê? Significa que cada país tem as suas próprias fronteiras delineadas e essas fronteiras são absolutamente essenciais para se perceber de quem é a autoridade em vigor naquele local, quais são as leis que são aplicáveis e de que forma é que eventualmente se poderá integrar quem chegue a essas fronteiras. Mas também as regras que titulam a entrada ou saída dos territórios. Nós hoje em dia esquecemos disto, vivemos em Portugal, vivemos na Comunidade Europeia e realmente já não temos quase fronteiras, temos as fronteiras abertas praticamente. Mas essa abertura de fronteiras
está estritamente vinculada a um conjunto normativo da Comunidade Europeia que permite que assim seja nos seus limites, nos limites que o próprio Tratado Europeu o permite realizar e que permite realmente a circulação de pessoas com os seus documentos de identificação sem haver necessidade de mais nenhum visto dentro da zona Schengen, que foi o tratado que permitiu realmente essa circulação. Agora, não podemos perder de vista, sempre que lidamos com estas situações de integração de estrangeiros, que a regra não é a livre circulação. A regra é que cada país tem as suas fronteiras e continuam a existir e que cada país pode impor as regras de entrada e permanência no seu território. Portanto, nunca podemos perder de vista este princípio, porque as autoridades fronteiriças também não vão. E, em particular, as autoridades que têm a responsabilidade de zelar para que a sua integridade territorial seja protegida, que no caso de Portugal é o CEF. Portanto, o CEF existe para fazer cumprir este artigo, não é para ajudar as pessoas a entrar. E daí também a necessidade, hoje em dia, de alteração dos serviços do CEF, porque precisamente o CEF está muito vocacionado para policiar as fronteiras. E, à medida que se vai caminhando para um mundo mais globalista, cada vez começa a fazer menos sentido, ainda mais no âmbito de Portugal, que não tem fronteiras terrestres sequer, e que se caminha então no sentido de uma maior abertura. E daí, esta alteração que está agora a ser feita no CEF, está pensada no sentido de separar a parte policial de fronteiras para as autoridades policiais GNR e PSP e o CEF ser reconvertido numa autoridade administrativa que trata dos processos legais de tramitação dos papéis dos estrangeiros. Ou seja, a ideia aqui é separar o policiamento do acolhimento. Cá está, um pouco indo ao encontro aqui da passagem bíblica também, para que a pessoa não se depare com um polícia quando tem que tratar dos seus papéis, mas que possa ter uma pessoa administrativa que possa fazer uma gestão mais humana também da tramitação do processo e as polícias então fazerem o controle de fronteiras, de verificação de estupefacientes, de mercadorias ilegais e tudo isso, que também é importante. Agora, perante isto, como é que se pode então entrar em Portugal? Para se entrar em Portugal, ou se está ao abrigo do visto Schengen, em termos da Comunidade Europeia, e aí há uma entrada muito facilitada, ou todas as outras situações têm que entrar através de um visto de entrada em Portugal. Esse visto deve ser requerido e aguardado o seu deferimento no país de origem, de onde se sai, no consulado, deve ser instruído no consulado português do país de origem, e quando se tem o visto então emitido, então é que se deve proceder a fazer a viagem para Portugal, no estrito cumprimento do que o visto contém. Portanto, se a pessoa obtém um visto para estudar em Portugal, esse visto só é válido enquanto permanece a estudar. Se obtém um visto para trabalhar, esse visto deverá ser usado para trabalhar, ou qualquer um dos outros, ou para investimento, ou outras situações que existem previstas na lei portuguesa. Então, essa é a regra, tem que se entrar ou ao abrigo de um tratado internacional, como é o caso de Schengen, ou com um visto próprio para os fins que pretende executar em Portugal. Todos nós sabemos que, à semelhança do Brasil, que é o país que mais há viagens para Portugal, mas também alguns outros países da América Latina e até do mundo, há a possibilidade de se viajar para Portugal como turista, sem ser necessário ter um visto atribuído adicional. Ora, é preciso ter muito cuidado com essa questão, porque muitas vezes se generaliza a ideia de que a pessoa pode simplesmente viajar porque existe o tratado e viaja de qualquer maneira. E não é assim. Portanto, quando se viaja num país que tenha um protocolo com o Estado português de poder entrar como turista, deve salvaguardar várias situações que muitas vezes não salvaguarda. Nomeadamente, a necessidade de ter um bilhete de viagem de ida e volta, porque está a viajar como turista, a necessidade de ter meios de subsistência, ter prova de onde vai residir quando chega a Portugal, quer seja a reserva hoteleira, quer seja um compromisso de um domicílio pessoal de um familiar ou amigo, de forma a conseguir provar perante as autoridades, nomeadamente nos aeroportos, a razão da sua chegada ao abrigo desse acordo que existe entre Portugal e o Brasil, ou entre Portugal e um do outro país que tenha esse tipo de protocolo. O que é que sucede? Por vezes, e já me tem acontecido como advogado, ter que acompanhar situações em que, de alguma forma, o viajante como turista
não se apresenta de todo com um perfil de turista perante as autoridades do aeroporto. E se calhar haver uma inspeção, começa a perceber a situação e percebe que não é um real turista. Ou seja, tentou entrar em Portugal ao abrigo desse protocolo, mas na verdade pretendia emigrar, ser um imigrante para trabalhar, ou para estudar, ou para um outro qualquer efeito. E o que é que sucede nesses casos? As autoridades, que têm a obrigação do policiamento das fronteiras, mandam de volta para o país de origem, com todos os encargos que isso implica, às custas da própria pessoa. E é uma situação muito complicada, porque depois a pessoa não pode sequer voltar ao país sem abarcar todas essas despesas e pagar comas e etc. Portanto, isto é uma advertência que fica, tanto para quem tenha conhecimentos de pessoas que possam querer viajar para Portugal, quer igrejas ou outras organizações que trabalham com estrangeiros, de forma a salvaguardar que as pessoas não passem por essas dificuldades no aeroporto, porque depois, mesmo para os advogados, às vezes é difícil já resolver a situação quando a pessoa traz o cão, o gato, a bagagem e tudo isso e diz que está como turista em Portugal. E claro que as autoridades que têm o dever de controlar as fronteiras percebem-se que não é um real turista e mandam de volta. Então, esse é um aspecto em especial que eu gostaria que tivessem em atenção. Portanto, falámos há formas de entrar em Portugal de forma legal, que são através do visto ou ao abrigo de um acordo internacional bilateral entre Estados ou de um acordo internacional como a forma é o visto Schengen. Quando assim não é, a entrada é ilegal. Portanto, só há estas formas de se poder entrar em Portugal de forma legal. Quando se entra de forma ilegal em Portugal, portanto, sem ter um visto ou sem ser ao abrigo de um destes protocolos, o cidadão tem uma permanência ilegal. Claro que isso pode ser uma espécie de estigma em cima das pessoas, de estar ilegalmente no país, mas, como percebemos, não é muito difícil. Portanto, basta um cidadão que entre como turista, que permaneça para além do período estipulado de turista, para ficar ilegal no país. E é neste sentido, então, que temos que ter alguma precaução. Depois, chegando e estando ilegal, como resolver? Uma das situações possíveis é através do Estatuto de Refugiado. O Estatuto de Refugiado nem sempre é fácil de obter, portanto, é muito exigente ao abrigo do direito internacional e nacional para que se perceba que a pessoa efetivamente é perseguida no país de origem ou está numa situação de conflito armado e que corre risco ela própria de vida e está circunscrito enquanto houver esse risco. Portanto, parando ou cessando esse risco, perderia então o visto ou a autorização de refugiado em Portugal. Agora, e como o tempo também urge, muita coisa haveria para dizer, nomeadamente em termos de quando está ilegal é possível então tentar pedir ao abrigo de um regime excepcional, é preciso ter muita atenção a isso, que se consiga ficar legalizado em Portugal. A forma principal é através da obtenção de um emprego, de um trabalho, constituição do seu próprio negócio, que permita ter meios de subsistência, prova de residência habitual, não ter registro criminal, quer em Portugal, quer no país de origem, e poder então assim obter o seu visto de autorização de permanência temporária e depois, ao longo dos anos, poder-se transitar para a residência definitiva e poder então, eventualmente, obter a nacionalidade portuguesa. Portanto, esse é um dos processos possíveis. Agora, acerca do contexto da Ucrânia. É verdade que, ao longo dos anos, a Comunidade Europeia tem estado muito atenta às situações dos refugiados e têm sido emitidas muitas diretivas que vão tentando acolher estas situações excepcionais de massificada emigração de contextos de guerra, e surgiu um diploma legal, já em Portugal, que vai tentar transpor para a lei portuguesa essas diretivas internacionais. Essa lei é 67 de 2003, que gostaria aqui de sublinhar, porque foi ao abrigo dela que depois também vem a ser emitido a resolução do Conselho de Ministros 29A de 2022, que é a resolução do Conselho de Ministros que permite agora a regularização dos ucranianos em especial, para que possam permanecer em Portugal com todos os direitos. Este é um procedimento muito simplificado em relação a qualquer situação que aconteceu no passado, porque basta o um refugiado ucraniano que chega a Portugal sem estar ao abrigo do visto Schengen, portanto, é um imigrante ilegal quando entra, portanto,
poder regularizar a sua situação de uma forma muito facilitada. Portanto, o que é que ele tem que fazer? E as igrejas e organizações têm que dar esses passos a ajudá-lo. É, imediatamente na sua chegada, inscrever-se, verificar todos os requisitos também que estão no site do CEF for Ukraine. Esse site foi criado para este efeito e está muito completo para ajudar. E poder então fazer a sua inscrição nos serviços do CEF para obter uma licença de permanência em Portugal temporária, válida por 12 meses. Assim que o imigrante preenche os dados todos online, é emitido logo imediatamente um número de referência que lhe permite circular em Portugal e em poucos dias, alguns casos que eu conheço já em meros 3 dias, já têm o NIF, número de segurança social e o número de assistência médica. Portanto, em cerca de 3 dias da inscrição no site, é possível os ucranianos poderem ter acesso a todos esses serviços e serem tratados como naturais, como no caso, como dizia em Levítico, não é? Num tempo recorde. O procedimento é só preencher os dados. Online pode-se colocar todos os documentos. Os documentos essenciais são o passaporte em especial, tendo filhos menores, as cédulas de nascimento, poder submeter toda essa documentação. No caso dos menores, vai ser necessário haver uma reunião presencial com os serviços do CEF para verificarem realmente a idoneidade e a ligação dos menores, porque há muitas situações de tráfico também que podem suceder, então é essa preocupação adicional dos serviços do CEF. Mas, assim que obtêm todos esses dados, que podem ser atribuídos em 3 dias ou uma semana, já podem ter serviços de saúde, já podem fazer contratos de trabalho, já podem pagar as suas contribuições à Segurança Social e, inclusive, têm acesso também ao RSI, um rendimento mínimo de subsistência, que pode ser atribuído ao agregado familiar, podendo, com um agregado familiar com 2 filhos, podendo chegar a mais de 600 euros, ou cerca de 700 euros para a subsistência do agregado familiar que acabou de chegar. Então, com isto termino, para não os maçar, mas que realmente é um regime que vai ao encontro daquilo que a Bíblia vem ensinar também já há milhares de anos. Obrigado. Obrigada, Tiago, por tanta informação aqui em tão pouco tempo, mas acho que as linhas essenciais estão aqui definidas. E, seguidamente, iria passar a palavra ao nosso orador Tim Elverson. Ele vai ser traduzido pela Eva Neves e ele vai falar um pouco da sua experiência prática, que já vimos internacional em vários países, sobre o apoio a refugiados. Ele próprio pode explicar essa sua experiência, mas dizer que ele já esteve na Líbia, já fez, já também desenvolveu um ministério de recuperação de dependentes nos Estados Unidos, e agora ele próprio fundou uma instituição para criar recursos para aumentar e capacitar os refugiados com resiliência e bem-estar. Tim, a palavra é tua. Thank you. So, my ministry, Life Transitions, O ministério sobre a transição de vidas is focused on promoting resilience building materials e está relacionado com produzir materiais que promovam a resiliência. for organizations that are supporting refugees. E materiais esses que são utilizados por organizações que apoiam refugiados. These are designed to be materials that a lay person, so a normal person, can facilitate. Então são recursos que foram desenhados para que qualquer pessoa os possa utilizar, rather than being seen as therapy. em vez de algo terapêutico muito mais complexo. So I want to give you a sort of a context and an understanding of resilience. Então eu gostava de vos dar o contexto acerca da resiliência e da importância da resiliência. And hopefully from that you'll be able to see ways to bring resilience into your own practice. E espero que através disto tu possas entender formas de trazer resiliência à tua realidade. And into the encounters that you have with refugees. E trazer a resiliência aos encontros que possas vir a ter com refugiados. So I think on the next slide I have a picture of a palm tree.
Então, neste slide há uma imagem de uma palmeira. So the palm tree is a great illustration of resilience. E a palmeira é uma ótima ilustração acerca de resiliência. If any of you have been to a tropical island where there are tropical storms and hurricanes, Se já tiveram em alguma ilha tropical e presenciaram, e nas ilhas tropicais é muito comum haver tempestades e furacões, tempestades naturais. you might be amazed to see palm trees still standing strong. E é impressionante se repararmos nas palmeiras, elas permanecem hirtas. And there are three distinct qualities the palm tree has that allows it to survive storms. E isto acontece porque há 3 características que as palmeiras têm e que permitem com que, ao passar uma tempestade forte, elas fiquem intactas. The first quality is in the roots. A primeira qualidade está relacionada com as raízes. If you look at the picture, you see the roots go wider than the canopy of the tree. Se repararem na imagem, as raízes elas chegam mais longe do que a copa da árvore. And when the storm blows, the roots are like tension cables holding the tree firmly in place. E quando existe uma tempestade, as raízes funcionam como algo que estabiliza toda a árvore porque gera tensão no solo. When the storm comes in our lives, it is important for us to have some qualities like those roots. E quando as tempestades elas vêm à nossa vida, é importante que nós tenhamos características que sejam como estas raízes. To be resilient, we need a core identity that is unshakable. E para sermos resilientes, nós precisamos de ter uma identidade que não é abanada facilmente. There needs to be a central part of us that we know is not dependent on the circumstances we're in. Tem que haver uma parte essencial em nós que não está dependente das circunstâncias à nossa volta. But the trunk of the tree survives the storm in a very different way. Mas o tronco da árvore acaba por subsistir de uma forma completamente diferente das raízes. Palm tree trunks are incredibly flexible. Os troncos das palmeiras são incrivelmente flexíveis. When the wind blows, they can almost be blown to horizontal. Quando o vento sopra com força, o tronco da palmeira dobra quase de forma a ficar na horizontal. And when the wind stops, they spring back to the same position they were originally in. E quando o vento para, o tronco volta à sua posição original. This is resilience. E isto é resiliência. It's the ability to spring back after the storm. É a capacidade de voltar à posição inicial depois da tempestade. What this means for humans is that we need to have certain areas of our life that we can adapt in, that we can be flexible in. E o que é que isto significa para nós, enquanto seres humanos, é que há partes da nossa vida que necessitam de se voltar a erguer, de voltarmos a ser humanos novamente depois de passar uma tempestade forte. We have to be able to let certain things go, to not be so fixed and rigid. Nós temos que aprender a deixar ir algumas coisas de forma a não ficarmos tão rígidos e inflexíveis. The third part of the tree is the canopy. A terceira parte da árvore é a copa. During a storm, many of the leaves and the coconuts of dates will be blown around and scattered. E durante a tempestade, uma série de folhas de cocos que podem sair, cair e ficar destroçados. To survive the storm, the tree has to let go. E é impressionante que para sobreviver à tempestade, a árvore tem que deixar ir. The things that catch the wind can't be held onto. Aquilo que for apanhado pelo vento não pode ser retido. In the same way, when we go through trials, there are things that we have to let go of too. E da mesma forma, quando nós passamos por dificuldades, há certas coisas que nós temos que largar, que nós temos que deixar ir. We need to live in a way that we realize that certain fruits and growth in our life has to be let go of. E devemos viver desta forma, a perceber que há determinado fruto da nossa vida que vai ter que ir com a tempestade, que vamos ter que abdicar durante a tempestade.
but we do this with the knowledge that all those things can grow again in one way or another. Mas fazemos isto com a consciência e o conhecimento de que tudo isto vai voltar a crescer. So this is the picture that I love to give to talk about what resilience is. Então esta é a imagem que eu gosto muito de dar enquanto falo acerca de resiliência. When I look at resilience, I like to look at it through a focus of human need. Quando eu olho para a resiliência, eu olho da perspectiva com o foco da necessidade humana. Can we have the next slide, please? So some of you will be familiar with Maslow's hierarchy of need. Então alguns de vocês vão estar familiarizados com a pirâmide de Maslow. This is the pyramid on your left. É a pirâmide à vossa esquerda. On the base of the pyramid, you have the physiological needs. E na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas. É uma pirâmide que representa as necessidades humanas. These are things like food and water that are essential for life. E as necessidades fisiológicas que estão na base são coisas como a comida, a água, que são essenciais à sobrevivência. Above this, you have safety needs. Acima das fisiológicas temos a necessidade de segurança. Above this is the need for love and belonging. E acima está a necessidade de sermos amados e pertença. Above this is a need for esteem. Acima de sermos amados e pertença está o reconhecimento. And finally, there's a need for self-actualization, which is a need for purpose and meaning in life. E acima deste está o sentido de propósito e de realização. All of these needs are essential for human life, Todas estas necessidades são essenciais ao ser humano. but the urgency is increased the lower down the pyramid you go. Mas a urgência vai sendo aumentada quanto mais abaixo na pirâmide nós estivermos. Often, when we're supporting people like refugees, we start focusing at the bottom of the pyramid. E muitas das vezes, quando nós nos focamos em ajudar pessoas como refugiados, nós vamos nos focar na necessidade primordial que está na base desta pirâmide. And this is natural because this is the area that is most urgent. E é muito natural que assim seja, porque esta é a área com maior necessidade e é mais urgente. But to support people to be resilient, there needs to be focus on the other levels of that pyramid as well. Mas para nos focarmos na resiliência e em trazer resiliência às pessoas que estão a ser ajudadas, nós precisamos de ter em conta os outros níveis de necessidades. My definition of psychological resilience is A minha definição de resiliência psicológica é the ability to create, compensate and recover from the loss of those higher level needs. a habilidade de You'll need to read, To sorry. create, Criar creatively come up with new ways to compensate and to recover. criar a habilidade de compensar e recuperar estas necessidades. On the right-hand side, we have a second pyramid. Go back to the... No mesmo slide isso. À direita nós temos uma outra pirâmide And this is Pinto's pyramid, who challenged Maslow's idea. e esta pirâmide chama-se a pirâmide de Pinto, que vem desafiar a pirâmide de Maslow. He thought that Maslow's pyramid was based on a Western mindset. E ele achou e defendeu que esta pirâmide de Maslow era focada na realidade do Ocidente. So he developed the alternative version for a more Eastern worldview. Então, esta alternativa para o outro lado do mundo foi criada para fazer face e confrontar a pirâmide de Maslow. And in working with refugees, it's worth taking into account that the felt needs of the refugee, depending on the culture they're from, may not be what you perceive to be the most urgent. E é muito interessante termos esta perspectiva que, dependendo da cultura do refugiado com quem estamos a lidar, as suas necessidades podem não ser aquelas que nós consideramos ser as mesmas necessidades que nós temos. You'll see that the higher level needs in Pinto's pyramid are all about position within the group or belonging. E é muito interessante que
em contrapartida, esta pirâmide do Pinto vai-nos colocar a necessidade de pertença como uma necessidade básica basilar. An example of where these two worldviews clashed was with an Afghan family I met. E o exemplo como estas duas visões diferentes das necessidades foram confrontadas foi com uma família do Afeganistão que eu conheci. They were living in a caravan in the jungle camp in Calais. Eles estavam a viver numa caravana num campo em Calais. They had three young children with them, and Aisha, the woman, was pregnant with a baby coming. Eles tinham 3 filhos e a Aisha, a mulher, ela estava grávida com o 4º bebê que iria chegar. The situation in the camp was very bad. A situação neste campo onde eles estavam era bastante má. The French police would regularly raid and spray tear gas. A polícia francesa ia muitas das vezes confrontá-los e afugentá-los de alguma forma. The area was dirty and there was human waste everywhere. A área estava suja e havia muito lixo à sua volta. There were rats. Havia ratazanas. It was not a very great place to bring up a family. Não era um sítio bom para educar e fazer crescer uma família. Recognizing this, a French charity managed to secure a lovely house for the family to move to in a village nearby. Ao aperceber-se disto, uma associação francesa arranjou e facilitou uma casa para que esta família se pudesse mudar numa aldeia perto. The plan that was for when Aisha left hospital with her new baby, the family could all move to this house. O plano era para que assim que a Aisha saísse do hospital depois de dar à luz o seu bebê, toda a família se pudesse mudar para esta nova casa. It seemed like a perfect solution. E parecia uma solução perfeita. The family stayed for 1 week only in that house. A verdade é que esta família ficou apenas uma semana nesta casa, Before returning to their caravan in the jungle. antes de regressar para a caravana onde eles antes viviam, naquele campo. From a Western mindset, we prioritize safety. Para a nossa mentalidade do Ocidente, nós priorizamos a segurança. But for them, their most significant felt need was for belonging. Mas para eles, a necessidade primordial era o sentido de pertença. And they had community where they were in the jungle. E onde eles estavam antes, eles tinham comunidade ali à volta. So I want to just work through some of the levels of these pyramids, thinking about how we can incorporate these in the way we support people to build resilience. Então, pegando aqui neste exemplo das pirâmides, eu gostava de nos ajudar a focar onde é que nós podemos agrupar e arrumar as ideias de acordo com as pessoas que estivermos a ajudar. So to start with, I want you to think about safety. Então eu gostava que começássemos por pensar acerca da segurança. So there are a lot of things that are out of people's hands and out of our hands in creating safety. Então há várias coisas que nós podemos ter em mão para criar segurança. But there are ways that you can bring and encourage safety in the way that you support people and the way you interact with them. Mas há formas de trazer segurança e de promover a segurança na forma de lidar com as pessoas. Predictability and routine are very good ways to create a sense of security for somebody. Então, conseguimos prever e trazer rotinas é uma forma muito básica de promover a segurança. Giving them familiarity and consistency. Dar e promover a familiaridade e a consistência. In studies of attachment disorder with children, Sorry? in studies, psychological studies for children, Em estudos relacionados com crianças, children who are being adopted, crianças que foram adotadas, por exemplo, the advice given to new parents is that you should never do any surprise. o conselho dado a estes pais que adotam crianças é não façam surpresas, não criem surpresas. Even if it's a really positive surprise. Ainda que seja uma surpresa muito boa. Because that predictability is what creates security for those children who've been through so much trauma. Porque a previsibilidade, o conseguir prever o que vai acontecer é o que dá e transmite segurança à criança que acabou de passar por tanto trauma.
Another way that you can create a sense of security is by giving understanding to somebody. Outra forma de promover a segurança é dar conhecimento, explicar o que é que se está a passar. It's great for them to understand as much as possible about their situation in a new country. É fundamental que a pessoa possa perceber o máximo possível sobre o que é que se está a passar e qual é que é a realidade neste novo país. And it's really beneficial for them to even understand about what is happening with their mental health if they've been through trauma. E é benéfico a própria pessoa ter o conhecimento do que é que se está a passar com a sua saúde mental depois de ter passado por tanto trauma. In some of the activities that we do with people, we use the illustration of knots in a piece of string. E uma das atividades que nós fazemos, nós usamos a ilustração de nós num pedaço de fio. To try to normalize the impact that certain traumatic journeys have on people and cause knots in us. E com isto tentamos normalizar os atos traumáticos que aconteceram na vida e que criaram nós dentro de nós. It's not saying that what they went through was normal. Não é dizer que aquilo que eles passaram é normal. It's saying the symptoms that are affecting them can be explained by the journey they went through. Mas é explicar, racionalizar os sintomas que aquilo que foi realidade são normais deles terem estes determinados sintomas. Even this little bit of understanding can help someone feel less anxious about their mental health. Apenas o facto de perceber como é que o cérebro processou toda esta informação ajuda a trazer segurança e ajuda a acalmar. We'll move on to the next slide, which is love and belonging. No próximo slide vamos nos focar em amor e pertença. So I already talked about the story of Ahmed and Aisha in the jungle camp. Já vos falei da história do Ahmed e da Aisha no campo de refugiados. But creating connection with people and inviting them into community is so good for their resilience and mental health. E a verdade é que o criar comunidade, o estar próximo de outras pessoas é tão importante e fundamental para a sua saúde mental. And in a way, the church is perfectly positioned to be able to do this. E neste sentido, a Igreja está posicionada de uma forma perfeita para promover esta noção de comunidade. Another story from Calais for you. Mais uma história de Calais para vocês. So there are a lot of Sudanese men in Calais. Havia muitos homens do Sudão em Calais. We used to go with guitars into the camp and worship with the people there. E nós costumávamos ir com as guitarras para o campo, para este campo de refugiados e louvávamos a Deus juntos com eles. We spent hours with one group, them playing their drums and us singing songs on guitars. E nós passávamos horas com este grupo, nós a tocarmos e a cantarmos e eles a tocarem nos tambores. When it came for time to leave, I said to the leader of the group, "I'm so sorry, we can't do more for you." E quando chegou a altura de partirmos, eu disse ao líder do grupo, eu lamento muito, mas nós não podemos fazer mais nada por vocês. He turned to me and said, "No, what you have brought us is more important than anything else." E ele virou-se para mim e disse, não, aquilo que vocês trouxeram foi super importante e fundamental. You have given us hope. Vocês trouxeram-nos esperança. We'll quickly move on to the next level, Então, passando aqui para o próximo passo, próximo nível, which is esteem and reputation. que é a reputação e estima. So, facing displacement is an attack on somebody's identity. Sentir-se deslocado é um ataque à nossa identidade. So much of how we see ourselves and how we position ourselves in society is based on the locality and the role that we have in a certain place. Muita da nossa identidade e de como nós nos sentimos está relacionada com a forma como pertencemos e como nos vemos num determinado lugar. Often as a refugee, the labels that are given are disempowering. Muitas das vezes os rótulos que se dão a refugiados criam esta sensação de desempoderamento. So it's important to try to encourage a positive view of the person's self. Então é fundamental tentar passar uma ideia positiva acerca da pessoa e da sua condição. To help them recognize their strengths.
ajudar a pessoa refugiada a reconhecer o seu potencial. And to draw out those core elements of that palm tree, the root section that are unshakable. E a relembrar quais é que são os seus valores primordiais, o que é a raiz da pessoa. Finally, let me say one more thing about agency. Só mais um aspecto que eu gostava de realçar. So this is the ability of a person to make decisions for themselves and make choices in their life. Então, a habilidade de uma pessoa de tomar decisões por si própria e de tomar decisões por si própria. This is taken away from refugees. Life just starts happening for them. Para os refugiados, eles têm que abdicar, eles apenas continuam a viver, a sobreviver, sem ter a oportunidade de decidir qual é que é o caminho. Often, even in the way we try to help, we can end up doing things for people and stripping their agency more. E muitas das vezes, ao tentarmos ajudar, nós estamos a remover esta capacidade e necessidade deles decidirem por si próprios. So it's extremely beneficial, as much as you can, to give people the chance to be empowered. Então é fundamental, o mais que nós pudermos, darmos a oportunidade às pessoas delas sentirem que podem tomar as suas próprias To give them decisões. ownership and responsibility. Dar-lhes responsabilidade e autoridade sobre as suas próprias decisões. Okay, thank you. Obrigada. Muito obrigado, irmão Tim. E eu, quando ouço estas diferentes perspectivas, estou muito grata a Deus por dar dons diferentes ao seu povo, ideias diferentes para levantar os refugiados. Uns que o fazem de forma mais a nível do tratamento legal, outros que o fazem a nível de ajuda na educação, no emprego, nas casas, de forma prática. E agora, como ouvimos do irmão Tim, também é preciso levantar os refugiados a partir de dentro, dar-lhes esse poder de decisão sobre a sua própria vida, que não terminou com a tempestade que lhe aconteceu. Muito interessante, e tenho a certeza que vamos ouvir mais na plenária da tarde do irmão Tim, logo a partir das 5 horas. Estão todos desde já convidados. Sem demorar mais, e porque já vamos avançando no tempo, nós vamos agora ouvir o pastor Neilson, do Departamento de Missões da Convenção Batista. Ao mesmo tempo que o pastor Neilson vai descrevendo um pouco do trabalho das igrejas batistas com os refugiados, vamos ver um vídeo de uma das viagens, ou das viagens missionárias feitas às fronteiras da Ucrânia. Vamos tirar o som do vídeo, está bem? E enquanto vemos essas imagens, vamos ouvir o que o pastor Neilson tem para partilhar connosco. A palavra é sua, pastor Neilson. Boa tarde a todos. Compreendo. Atenção. Se puderem tirar aqui nas colunas da frente, por favor. Obrigado. Ok, tem algumas imagens da viagem que nós fizemos. Teve uma vez que alguém me perguntou-me, mas por que a Ucrânia? Por que todo esse apoio que estamos dando à Ucrânia com tanta questão de refugiados? E ouvimos também dos refugiados de diversos lugares. Eu penso que houve uma certa mobilização muito grande pelo facto dessa proximidade, tem a ver com uma proximidade de continente onde estamos, mas também onde nas nossas comunidades de fé há muito ucranianos. Talvez todos nós conhecemos ucranianos que estão a conviver conosco, que estão a estar conosco, e muito do apelo surgiu dos próprios ucranianos que ali estavam. Então, quando logo deu-se a guerra, muitas das nossas próprias comunidades de fé, e aqui de uma maneira muito específica na zona do Porto, a Igreja Evangélica Batista de Cedo Feita, que tem um grupo de ucraniano muito grande, forte ali, começaram logo os primeiros a irem buscar os seus. Era ir buscar a família, era o pai, era a mãe, não o pai, só se o pai tivesse mais de 65 anos, mas era buscar a família para estar aqui. E logo depois tornou-se isso de uma forma muito grande nas nossas igrejas também. E isso faz com que, com 9 dias, mais ou menos, 9 dias que tinha iniciado a guerra, nós então fomos na nossa primeira ida com o grupo. Já tínhamos proporcionado outros grupos irem, dos próprios ucranianos, a buscar os seus familiares, mas foi a nossa primeira viagem, quando nós fomos juntos, e eu mesmo fui com
com 4 carrinhas, éramos o total de 8 motoristas, e fomos em 4 carrinhas, porque queríamos trazer o maior número de pessoas possíveis. Então, hoje eu olho que foi realmente uma viagem muito louco e de cansativo, porque antes tínhamos planeado 3 pessoas, porque dava tempo de nós dormirmos, revezávamos, mas depois a nossa vontade de trazer mais pessoas era, cada um que vai, tiramos o lugar de um que possa vir. E fomos daqui para lá, até a fronteira, ali na cidade de Krynice, entre a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, e fomos com essa perspectiva de abençoar, de ajudar, de buscar aqueles nossos familiares. Como eu disse, nas nossas comunidades de fé, eram muitos ucranianos, e eles logo pedindo para buscar os familiares. E foi nessa perspectiva que nós fomos. Mas muito interessante, porque é muito importante nós observarmos que tudo isso que nós vemos na televisão não é um filme de guerra, é uma guerra. É uma guerra. Um filme de guerra, nós assistimos um filme, depois terminamos, comentamos sobre o filme, falamos sobre o desempenho dos atores, mas ali é uma guerra. E vemos as pessoas abaladas, pessoas sem perspectivas, pessoas sem saber para onde é que vão. Então, nós tínhamos uma lista que estávamos levando para poder buscarmos pessoas. E para os irmãos todos que estão, para terem uma ideia, à medida que a viagem percorria, a nossa lista mudava. Porque era só chegar a uma carrinha lá primeiro que aquelas pessoas iam embora. Ninguém ia ficar 2 dias à nossa espera. Elas iam embora para onde fosse, para a oportunidade que tivesse, e para Portugal viriam normalmente aqueles que têm familiares que residem aqui em Portugal. Então a nossa lista foi mudada umas 3, 4 vezes no nosso projeto de viagem indo para lá. Até o momento que nós chegamos, encontramos as pessoas, trazemos as pessoas e conseguimos trazê-las de volta para cá. Nessa perspectiva, a nível de ajuda prática e direta às pessoas, nós já estamos hoje no número de 110 pessoas que nós trouxemos. E a questão não é apenas o trazer pessoas. Então, já foram várias carrinhas que já enviamos e ofertas têm surgido, graças a Deus por isso, tem aparecido, e que enviamos as carrinhas para lá e já estamos em 110 pessoas. E agora a preocupação nós não queremos apenas trazer as pessoas, mas cuidar dessas pessoas. É preciso que elas estejam integradas, é preciso que elas estejam aqui conosco. Então, logo sentimos a necessidade de criarmos um grupo que nós chamamos de Gabinete de Crise, e criamos o nosso grupo, esse Gabinete de Crise, onde tenho estado como diretor do Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa e vários outros que nos ajudam ali, e há uma assessoria jurídica também que nos ajuda, para que tão logo traga as pessoas, possam registrar no site, possam saber quais são as ofertas, porque existe ali ofertas e existem procuras. Existem as pessoas que querem que nós busquemos ainda mais pessoas, e existem também as ofertas de trabalho, ofertas de apoio, de acolhimento, de casa, e nós temos procurado fazer isso. E não é fácil nós termos agora essa lista das pessoas e estarmos, de vez em quando, procurando saber o que é que lhes falta, como é que estão. Porque nós ficamos muito tristes de saber que em várias câmaras, às vezes, e juntas de freguesias, buscava-se pessoas no autocarro, e acaba sendo um perigo do autocarro, tem a ver com isso, porque traz as pessoas e depois deixa as pessoas. E nós temos que olhar o ser humano de um aspecto integral. E queremos ajudá-lo de uma maneira integral. Então, queremos ajudar as famílias, queremos ajudar que as crianças estejam nas escolas, queremos saber se falta alguma coisa. Então, de vez em quando, nós temos que autorizar alguém que foi lá ao mercado com a pessoa, comprar comida, levar para casa, porque falta ainda algumas coisas. E diversos telefonemas também que recebo, às vezes, de empresas, a dizer que tem vaga de trabalho para onde nós podemos colocar. De facto, foi algo que veio às nossas mãos, não estávamos lá tão preparados assim para poder desenvolver um ministério como esse, não era o meu primeiro ministério que eu tinha pensado, mas veio às minhas mãos, e
pegando também um texto bíblico que diz: tudo quanto vieres às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E o Senhor também tem renovado as nossas forças e temos apoiado e temos ajudado essas pessoas também. Conseguimos trazer muitas pessoas também porque, de um determinado momento, e sempre optamos pelas vans, pelas carrinhas, ainda que o custo seja muito elevado, porque estávamos preocupados em trazer um autocarro e depois eram muitas pessoas ao mesmo tempo que nós precisávamos dar um suporte e nós não tínhamos ali uma certa condição. Então ajudou-nos muito quando nós conseguimos enviar um jovem, e foi muito importante nós envolvermos diversas faixas etárias, e enviamos um jovem, mudava para lá, para a Polônia, e colocamos ele 2 semanas a sustentá-lo ali, 2 semanas na Polônia. E ele estava ali só fazendo contato com as pessoas, vendo onde que as pessoas estavam, e quando as carrinhas chegavam, então já estava pronta para poder trazermos as pessoas, porque sentimos que faltava um elemento lá, faltava uma pessoa lá que fizesse esse contato e fizesse essa ponte conosco. E esse jovem foi de suma importância em todo o projeto que nós estamos a fazer. Nós agora continuamos, mediante as próprias necessidades, então vamos preparando as carrinhas para poder ir, mas também temos tentado ajudar as pessoas, para as pessoas estarem aqui integradas, mas também com uma certa preocupação do futuro. Eu penso que é um projeto completo, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa guerra, mas tenho já falado com a equipa que nós temos que emocionalmente também estarmos preparados no momento da volta. Pode ser que o momento da guerra termine, alguns vão querer voltar, e nós também temos que ajudá-los a voltar, ajudá-los a regressar, a ajudá-los a que talvez, como a palmeira que vimos, ela possa ficar em pé novamente. E nós temos que estar preparados para isso, não é voltar as costas ao nosso país, e nem voltar as costas aos bem-vindos. É que também existe o sentido de pertença. E tudo isso nós ouvimos aqui. Então, eu penso que nós temos que estar com nossos corações abertos no acolhimento das pessoas, no coração aberto em pronto e ajudar as pessoas, e no momento que tiver que deixar-nos ir, nós também queremos ajudá-los a reerguerem, queremos ajudá-los para que o país possa ser novamente forte. Muitos dos alimentos que temos enviado, temos conseguido todos, de facto, enviar para a própria Ucrânia, aproveitando os corredores verdes, os corredores que têm permitido, então tem entrado e tem ido para Lviv, e tem ido para outros lugares também. Daqui a 2 semanas, vamos estar enviando, creio que são umas 5 toneladas, que vamos estar enviando juntamente com uma associação que estamos em parceria com eles, e vamos estar fazendo levantamentos de alimentos. Então, a necessidade está aí à nossa volta, precisamos acolhê-los, precisamos estarmos preocupados no seu todo, e no aspecto espiritual também tenho olhado o ser humano de uma visão integral, e espero que muitos possam ver Cristo neste amor, neste acolhimento, porque penso que é muito mais do que uma ação humanitária. O ser humano tem uma necessidade também de compreender que é um Deus que o ama, um Deus que o acolhe, um Deus que o protege, um Deus que o sustenta. E queremos que com tudo isso, vidas possam ver Jesus. E é por isso que é importante nós incentivarmos as nossas igrejas, as nossas comunidades de fé, a olharem as pessoas, não é importante, sem procurar saber de onde é que vem, quem são, quais são as suas necessidades, mas suprir cada uma delas, mas compartilhar com elas também, por meio deste nosso amor, o amor que recebemos de Jesus Cristo, que nós queremos externar. Então, é muito bom ver o que o Estado está a fazer, e muitas vezes nós confiamos que o Estado vai desenvolver diversos aspectos, mas esse também é um momento nosso, como Igreja do Senhor Jesus, e que temos que demonstrar um amor tremendo, que é o amor de Jesus no acolhimento, e como ouvimos aqui versículos bíblicos, que nos ajuda e nos desperta a isso. Então, creio que é isso, ou seja, o passado, o presente e o futuro, e essa perspectiva do amanhã, de continuarmos ajudando, acolhendo e abençoando vidas. Muito obrigado. Obrigada, pastor Neilson, por esta perspectiva prática, e que nos mostra que às vezes a igreja tem que ter esta capacidade
intervir em crise, de improvisar, de arranjar recursos muito rapidamente para intervir numa situação inesperada. Isto também é ser igreja. Outro aspecto que o pastor Neilson referiu, muito importante, e vamos ouvir falar dele também na plenária daqui a pouco, quando o pastor Neilson disse que tinham a lista, mas as pessoas não esperavam 2 dias pela carrinha e a primeira boleia que arranjavam iam, seja para onde fosse. Isso mostra-nos que as pessoas estão a correr um risco muito grande, não é? Porque neste desespero de sair das fronteiras podem aceitar a ajuda de alguém, neste caso traficantes de seres humanos, que podem aproveitar-se da vulnerabilidade e levar as pessoas para situações de escravatura. Então, ver que de facto, se nós não agirmos para bem na vulnerabilidade, alguém pode agir para mal, não é? E vamos também salvaguardar isto, ajudando. Antes de finalizarmos, vamos ver então o contributo da Associação Pro Abraçar de Almeirim. Esta associação tem 2 apoios estruturados, um CLAIM, que é um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, e também um GIP, um Gabinete de Inserção Profissional, em conjunto com a IFP. Vamos ver como eles têm desenvolvido as suas atividades. CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Almeirim, é uma das respostas sociais da Associação Pro Abraçar, tendo sido inaugurada a 21 de março de 2019 pelos representantes do Alto Comissariado das Migrações e pelo Sr. Presidente da Câmara de Almeirim. E, neste momento, é financiado pelo Fundo de Asilo, Migração e Integração e pelo Alto Comissariado das Migrações. No início do ano de 2019, verificou-se um grande fluxo migratório no nosso concelho, tendo havido a necessidade de criar um espaço que pudesse acolher, acompanhar e dar resposta às dificuldades encontradas por esta comunidade ao longo do seu processo de integração. O CLAIM de Almeirim tem como objetivo principal a legalização e a integração dos cidadãos nacionais de países terceiros na comunidade, prestando apoio nas mais diversas áreas, como a saúde, segurança social, educação, apoio na aprendizagem do português, emprego e empreendedorismo. Para além de todas estas ações de apoio à integração dos migrantes, têm sido dinamizadas outras atividades de forma a facilitar a integração social e a adaptação cultural na comunidade, nomeadamente formações, ações de sensibilização e prevenção na área da saúde, educação, trabalho, de forma a capacitar e a reforçar as competências e conhecimentos dos nossos utentes. No ano de 2019, o CLAIM prestou 1.226 atendimentos a utentes migrantes e no ano 2020 foram realizados 2.769 atendimentos a esta população. Até à data, já recebemos no CLAIM cidadãos migrantes de 18 nacionalidades diferentes, sendo que no concelho de Almeirim estão representados em maior número a nacionalidade indiana, em primeiro lugar, e, seguidamente, a nacionalidade brasileira. Olha, o trabalho tem sido, eu diria, fantástico. Quando começámos a falar da primeira vez, e sabendo eu aquilo que era o trabalho que têm vindo a fazer noutras áreas, sempre acreditei que o trabalho seria bom, porque a vossa experiência é grande em diversas áreas, mas pensei para comigo que iria ser um trabalho muito difícil. E o trabalho tem sido difícil, é verdade, mas tem-se conseguido ultrapassar obstáculos. E nós temos percebido
em diversas áreas e, sobretudo, agora neste tempo de pandemia, foram diversas intervenções no concreto, na ajuda, que fizeram a diferença. Os tempos que correm é cada vez mais importante de nos conseguirmos pôr na pele dos outros, de percebermos que se fôssemos nós que tivéssemos que sair da nossa terra, do nosso país, para ir para o outro lado, eu tenho a certeza que, se isso me acontecesse, eu gostaria de ter alguém que fizesse o trabalho que vocês fazem do outro lado. E isso faz toda a diferença. Tem sido um trabalho muito discreto, mas tem feito uma grande diferença, uma diferença gigante na nossa comunidade local e para as comunidades minoritárias. É sempre bom relembrar que quando saímos do nosso país de origem por uma questão de sobrevivência, trazemos na bagagem a angústia de ter que deixar para trás a família, os amigos, os nossos pertences, toda uma vida. Trazemos ainda a incerteza da viagem, mas trazemos a fé e a esperança de encontrar uma vida melhor para nós e para os nossos. E muitas das vezes essa travessia faz-se de uma forma desumana. E sem dúvida que ter do outro lado uma porta aberta, uma voz amiga e um porto de abrigo faz, sem dúvida, toda a diferença para quem está e para quem chega. E enquanto cidadã, eu só tenho a agradecer e sinto-me muito orgulhosa pelo trabalho que o Climb tem feito. Um trabalho diferenciador, um excelente trabalho de integração na nossa comunidade, um trabalho de um valor imensurável, mas que, acima de tudo, tem feito uma grande diferença no restabelecimento da dignidade humana a muitos concidadãos do mundo. Muitos parabéns, muitas felicidades, a continuação de um bom trabalho, muita força e muita coragem para a vossa missão. O espaço do Climb tem vindo a afirmar-se como um serviço de confiança para os seus utentes. Um espaço que tem permitido aos migrantes ultrapassarem as suas dificuldades nos seus processos de regularização em território nacional e da sua integração social. Para mim, muito ajudou o Climb. Eles ajudaram para mim para fazer nacionalidade portuguesa, ajudaram para marcar consultas na segurança social e tudo, ajudaram para meus amigos. Chegamos aqui em março de 2020 e, graças a Deus, fomos acolhidos por uma equipe técnica maravilhosa, a equipe do Climb, a equipe da Pro Abraçar. They are really good team. They are doing really good work, and we need support here like this. So I am really appreciated the Claim Office who can help the foreigners. Sempre muito ajudar no indiano, com imigrante, com papel, com ajudar com comida e muita coisa. Quando que tem problema no sul, também tem muito ajudar. Muito indiano, porque não perceber a língua em português. Depois ela também muito ajudar sempre. Foi a Associação Pro Abraçar quem ajudar a mim para fazer meu número de 80 também. Então, agora eu já tenho o número de 80, agora eu já tenho marcação na CEF também. Agora eu já tenho tudo o documento que eu preciso para a carta de residência, o que preciso para uma vida melhor na Portugal. Eu sou muito grato com a Associação Pro Abraçar e Claim Almerim. My name is Maulik Nadapra. I live in Almerim. I am basically from India, Gujarat, and in here the Climb is the NGO support us very much. I have a 5-year-old daughter for a school admission, and in any festival they support us like Natal, and they give the toys and chocolates and for a child. For a big like us, they support like documents and safe, and if we need any problem, then we directly talk with NGO and they support us without ignore us, and we have completely satisfaction with NGO. And if we have any question about this, we directly talk them, and they support us very much. Our family is in India, but in here Climb, it's another family. We never miss our family because this is another family for us, and they support much more us. Thank you. O Climb de Almeirim tem tido uma preocupação acrescida com a integração laboral da comunidade migrante. Dado que muitos migrantes têm procurado o nosso concelho pelo trabalho na agricultura,
e sendo este trabalho sazonal e por isso temporário, muitos acabam por ficar em situações de grande vulnerabilidade económica nos restantes meses do ano. Por essa razão, ao longo destes 2 anos de Climb, temos vindo a investir em várias ações de mediação entre entidades empregadoras e os trabalhadores, o que tem resultado na integração no mercado de trabalho de vários migrantes em empresas e instituições do nosso concelho. A integração educacional das crianças e jovens migrantes tem merecido uma atenção especial por parte da equipa do Climb. Foi criado um grupo de apoio escolar a funcionar semanalmente com o objetivo de facilitar a integração e o reforço da aprendizagem da língua portuguesa. Como tal, o Climb tem assumido um papel de mediador sociocultural entre a escola, os professores e as famílias destas crianças. Outro grupo que tem feito a diferença para a comunidade migrante é o grupo de apoio à maternidade e parentalidade, um grupo de apoio a mulheres onde se prestam esclarecimentos, é feita a tradução de toda a informação médica dada ao longo do processo da gravidez e após o nascimento do bebê. Muito obrigada a todos os nossos oradores, a todos os contributos. Eu não sei se dos presentes existem questões, possivelmente sim, mas eu vou pedir autorização para o seguinte. Vou deixar um e-mail e depois, quem tiver as vossas questões, façam chegar a esse e-mail que eu articularei com os nossos oradores. Pode ser assim? Por questões de tempo e porque temos de preparar a sala para a próxima plenária. É claro que os nossos oradores vão ficar por aí, se quiserem falar, eu creio que cada um deles terá gosto de conversar convosco agora neste intervalo até à plenária, mas por favor estejam à vontade para colocar as vossas questões ou se quiserem receber algum recurso específico, alguma informação específica, escrevam para refugiados.aliancaevangelica@gmail.com. Se a equipa de multimédia quiser deixar um slide, se puderem, só para assentarem, por favor façam chegar as vossas perguntas. Se não conseguirem respondê-las com os nossos oradores aqui nos intervalos, façam chegar por e-mail, está bem? Não queremos que ninguém fique com dúvidas e queremos chegar a maior parte, ou a maior número de igrejas e de associações possível com os recursos que temos disponíveis na comunidade evangélica e não só, para melhor ajudarem a vossa população vulnerável. Então, refugiados.aliancaevangelica@gmail.com. Agradeço muito a vossa presença. Por favor, passem a palavra dos recursos que ouvimos aqui do Lisbon Project, também dos recursos da Life Transitions Development, a legislação e estes aspectos legais que o nosso irmão Tiago Aragão falou e também aquilo que a comunidade batista portuguesa tem feito de norte a sul do país, nas suas igrejas, tem representantes em diversos pontos do país que também podem ajudar em aspectos legais, em assessoria jurídica e no cuidado integral das pessoas. Muito obrigada. Desfrutem agora de um pequeno intervalo e não percam a celebração às 5 horas, onde teremos um resumo dos nossos 4 seminários que tivemos a decorrer agora. Podemos ouvir novamente o irmão Tim Elverson e vamos também celebrar a Deus juntos e antes do concerto da noite. Obrigada a todos, Deus abençoe e até já.